Bem-vindos, irmãos e irmãs em Oxalá, a mais um programa Papo de Terreiro, uma mesa redonda sobre amor e espiritualidade. Esse quem vos fala é o Michel Oliscoves, médium umbandista, praticante de umbanda esotérica de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Junto de nós temos meu irmão Xisto Queiroz Júnior e o sacerdote de Umbanda, Ramon Turbay Moliterno. Boa noite, meus irmãos. Boa noite, Michel. Boa noite, Ramon. Estamos aí unidos para mais um programa. Que Deus nos abençoe. Boa noite, Michel. Boa noite, Xisto. É muito bom estar aqui com vocês e que Oxalá abençoe o nosso programa hoje. Isso mesmo, dando sequência à nossa trilogia de programas a respeito de apometria. No programa de hoje estaremos falando sobre as leis da apometria. Temos como primeira lei a lei do desdobramento espiritual, que é também a lei básica da apometria. Através do desdobramento espiritual que todo o trabalho apométrico é realizado. Verdade isso, Ramon? É isso mesmo. Na realidade, as leis da apometria acabaram acontecendo por uma pesquisa do idealizador da apometria, né? Ele junto com uma médium, que era a mulher dele, começou a desenvolver as técnicas da apometria e as leis acabaram acontecendo. As leis, elas são capacidades que cada ser tem de trabalhar com o lado espiritual. Cada uma tem a sua característica e necessidade dentro do trabalho apométrico. Como o Michel falou, a primeira é a do desdobramento dos corpos, né? Todo mundo, os estudos nos orientam que nós temos 7 corpos espirituais. E esses corpos, eles podem ser desdobrados desde que você tenha uma força mental suficiente, um foco naquilo, você consegue desdobrar os corpos para tratamento espiritual. Isso, Xisto? Durante essa semana aí, eu estava dando uma pesquisada, dando uma olhada mais a fundo sobre a apometria e, por incrível que pareça, a gente conheceu um rapaz aqui na nossa cidade que é apômetra. E o que é interessante que é assim, né? Tudo que existe, tudo que tange alguma manifestação espiritual ou mesmo uma manifestação mediúnica, né? Necessitou-se de regras, né? Acho que toda a Igreja Católica tem regras, os evangélicos têm suas regras, os umbandistas têm suas regras, e a apometria surgiu essa necessidade de se criarem leis, né? Ou regras, né? Para que a coisa não ficasse muito destoada da sua origem, né? Justamente para não virar, acho que, né, como é o nome do idealizador lá? Esqueço o nome dele. Bom, o criador da apometria, acho que ele teve essa sábia ideia de impor as leis da apometria, acho que para não destoar o Lacerda. Lacerda, para não virar bagunça, né? Para que ninguém se intitulasse apômetra, né? Eu acho que é uma coisa assim que, a partir do momento que a coisa não tem uma certa regra, né, cria brecha para qualquer um se dizer ser aquilo que não é, né? Então, assim, as leis da apometria, eu acho que elas vieram para isso, né, para saber realmente quem é, quem não é, quem sabe, quem não sabe. Eu vou, Michel e Xisto, se vocês me permitem, vou dar uma falada sobre as 13 leis, só para a gente poder posicionar o pessoal que está ouvindo a gente, né? Isso. A primeira e a segunda lei, elas têm a ver com o desdobramento e o acoplamento dos corpos espirituais. Então, em todo tratamento apométrico existe um desdobramento dos corpos para um tratamento e no final do tratamento acoplamento desses mesmos corpos. A primeira lei e a segunda lei, elas falam sobre isso. Um ponto, quando você está numa gira
num trabalho espiritual, os nossos mentores desdobram nossos corpos. Tá? Quando um passista está dentro de um centro espírita dando passe, também é desdobrado. Só que o que acontece? As pessoas às vezes não têm essa consciência do desdobramento. Os nossos mentores têm. Tá? Acessibilidade, né? É você poder ter acesso a certas frequências específicas. A terceira lei, ela fala que você pode ir se deslocar mentalmente para certos lugares. Essa lei ela acontece porque às vezes os problemas que estão afligindo a pessoa foram feitos fisicamente em algum local e você precisa ir até o local para restringir. Então tem a terceira lei que o espírito desdobrado pode sair à distância. A quarta lei tem a ver de formação de campos de força. Muito do trabalho de apometria requer que você leve seres para hospitais astrais, requer que você contenha um mago negro num determinado momento e requer, por exemplo, uma proteção muito grande dentro de um local. Então tudo isso tem a ver com campos de força. Lembrando sempre, pessoal, que a gente tem que ter amor no coração, fraternidade, e não é força, tá? E é você se dedicar como trabalhador espiritual. A quinta lei tem a ver com a revitalização dos médiuns. Os médiuns se desgastam, precisam ser revitalizados. A sexta lei, você pode desdobrar e conduzir espíritos para planos mais altos e hospitais astrais. Nem sempre a gente faz todo o serviço. Às vezes a gente pede ajuda para os hospitais astrais terminarem o tratamento. Sétima lei, os socorristas. Os socorristas podendo atender os espíritos necessitados que a gente consegue desdobrar. A oitava lei, você ajusta vibratoriamente os espíritos que estão ali para serem incorporados, né? A nona lei, existe uma questão de deslocamento do espírito no espaço-tempo. Eu quero abrir um parênteses aqui, né? A gente não vai ficar discutindo física quântica, mas os corpos mentais, eles vibram na quarta dimensão. As 3 dimensões que a gente tem são as que a gente enxerga, né? A dimensão espiritual é uma outra dimensão. E você vibra nos corpos mentais na quarta dimensão, que a quarta dimensão tem a ver com o tempo. Por isso que algumas leis fazem com que a gente possa deslocar um ser do passado e do futuro. A 10ª lei, a gente desassocia o espaço-tempo daquele ser. 11ª lei é a ação telúrica. Muitos seres eles perdem o psicossoma. A 12ª, a lei do choque do tempo. Quando você leva um ser para o passado ou para o futuro, ele tem vamos dizer assim, todo aquele karma que ele iria gerar acaba caindo nas costas dele. E isso é uma das ações que a gente tem com os magos negros, que ele percebe que se ele continuar naquela trilha, ele vai acabar virando ovoide, né? Aí a 13ª lei, existem bolsões e esses seres ficam ligados à pessoa que está sendo atendida. Então, de uma certa forma, eu falei de todas as leis, só para vocês saberem que nós estamos hoje discutindo sobre essas 13 leis. O interessante na segunda lei é que é a lei do acoplamento físico, ou seja, depois do desdobramento, aquele espírito volta no seu encaixe normal, né? Aí a pergunta, pode parecer até ridículo, mas a pergunta é, nesse acoplamento pode haver alguma falha que prejudique o atendido? Na realidade, é assim, Xisto. O acoplamento ele acontece no final do trabalho, né? Pode acontecer situações que os corpos não se encaixam corretamente. A reação da pessoa é a mesma reação do médium no final do trabalho,
que por uma razão ou outra ele saiu fora do foco do trabalho. Os corpos não voltam, a pessoa começa a se sentir mal, né? Começa a sentir náusea, tontura. Por quê? Porque os corpos não estão acoplados. O que a gente faz com o médium? Ou com uma pessoa em tratamento que precisa? É assim, a gente tem que ir chamando a pessoa de volta, tem que energeticamente fazer com que os corpos entrem na vibração correta e fazer com que a pessoa se reintegre dos corpos espirituais. Mas o problema é o mesmo, do médium ou dentro da apometria. Se os corpos estiverem com algum problema, energias que não deveriam estar lá, que é o que você está falando, né, Xuxa? O cara pode passar mal, né? É óbvio que num grupo organizado não vai chegar a esse passo. Mas eu sempre... Oi, pode falar, Xuxa. A chance disso acontecer é menor num grupo organizado da maneira correta. Sim, só que tem aquela velha história, né, Xisto e Michel? Nós todos temos dívidas kármicas. E aí o que pesa é a nossa dívida. Então você é um médium que nessa vida está fazendo tudo certinho, regradinho, está com direção, mas tem uma dívida qualquer, e naquele trabalho apométrico ou espiritual, você mexeu com alguns seres que mexeram com a tua frequência quando você era negativo, você vai acabar ficando com algum rescaldo, né? Mas é uma questão de a gente ter a percepção disso, né? Entendi. Eu compreendo, Ramon, essa questão, e é extremamente delicado isso aí. Por isso que é tão importante termos dentro da Umbanda, quando a gente associa a Umbanda com a apometria, a presença de um guia espiritual em terra, incorporado em um médium, né? Porque se nós formos levar a ferramenta da apometria, que temos 13 leis que regem o funcionamento, o bom funcionamento da apometria, porque a apometria é a ferramenta para a prática da caridade, para o tratamento espiritual ocorrer da melhor forma possível. Se a gente for confiar só em intuição, a gente corre o risco de cair numa pegadinha do malandro. Então, por isso que é importante. O Ramon, se eu não me engano, ele tem comentado que quem toma conta hoje em terra lá é um preto velho, né, Ramon? É isso mesmo. Então, sempre tem o guia em terra. E isso é importante ter, você não confiar só em intuição. Chama o guia em terra, porque aí tem acoplamento de chakra, entende? A comunicação é melhor com os médiuns que estão ali. Ô Michel, o que acontece, só para você até ilustrar mais, o lado espiritual sabe quando vai vir uns tratamentos mais pesados, mais fortes. E quando isso acontece, o preto velho normalmente está ali. Eu diria que 80% dos trabalhos a gente já está treinado o suficiente para fazer. Só que existem 20% dos trabalhos que a espiritualidade, de uma forma ou outra, faz com que uma entidade esteja junto com a gente dentro do trabalho, né? Então, tem que lembrar sempre que é um trabalho que a espiritualidade nos orienta. Muita coisa a gente tem de intuição. E agora estão entrando elementos novos, e aí o Preto Velho quis fazer uma inserção desse pessoal novo dentro da equipe, com ele monitorando. E ele já faz umas 4 ou 5 atendimentos e parece que ele vai trabalhar mais com isso, para deixar a equipe afinada. A hora que ele sentir que o pessoal está trabalhando bem, aí ele deixa nós trabalharmos, desde que a coisa não é complicada, porque quando for, ele sempre acaba baixando. É interessante, eu tive recentemente vendo um vídeo do Norberto Peixoto, e Norberto Peixoto, assim como o Ramon, é apômetra também. E toda quarta-feira no grupo Triângulo da Fraternidade, eles praticam a apometria. E ele estava falando sobre a importância da incorporação de espíritos em médiums, né, o que alguns chamam de transporte, né, o choque anímico, e também sobre a importância disso para a bolsão de espíritos sofredores. No vídeo ele aborda o seguinte tema: espíritos que naufragaram, e todos aqueles espíritos eles formam bolsão de espíritos sofredores, e às vezes um sofre acidente durante o naufrágio, perde uma parte do corpo e tal, e fica sem essa parte do corpo
na sua contraparte etérica, no seu corpo espiritual. E ele fala da importância do choque anímico, né, traduzindo aí para o povo o famoso transporte realizado nos centros de Umbanda, para a reconstrução desses corpos espirituais, não só para a retirada de espíritos sofredores, como também para a reconstrução dos corpos espirituais. O que você tem a dizer a respeito disso, Ramon, baseado na sua experiência? Um dos trabalhos que mais a gente faz dentro da apometria é a reconstrução dos corpos emocionais, espirituais das pessoas que são orientadas para nós. No trabalho da semana passada, existia um ser que estava agregado à aura da atendida. Esse ser que estava agregado foi um aborto que ela fez. O ser, ele estava infantilizado. Quando a gente fez a afinização para que eu pudesse conversar com aquele ser, ele não conseguia, ele fazia barulho de neném. Eu percebi que eu precisava mandar para o hospital, porque ali eu estava com um ser que não tinha condição de conversar. Eu joguei todo o amor que eu estava sentindo na hora, virei para o Preto Velho e falei: vô, para mim voltar ele à forma normal, a gente tem essa capacidade, essa condição. Mas no caso desse ser, por ele ter sido abortado, ele precisa entrar num outro processo que envolve não só o corpo emocional dele, o corpo espiritual, como também toda a parte psicológica, porque ele está naquele sentimento de rejeição. Então, a gente sabe que nos hospitais astrais, eles fazem um trabalho muito bonito com eles. E aí o vô virou para mim e falou: filho, joga muito amor e direciona para o hospital. Então foi isso que acabou acontecendo. O refazer o corpo emocional é uma capacidade que nós temos, né? O médium com treinamento e a intuição dele trabalhando junto com os mentores, a gente pode reconstruir os corpos emocionais e espirituais necessários. Mas, infelizmente, a maioria das pessoas não tem essa afinidade com os mentores. Então acaba ficando para os nossos guias fazerem o trabalho sozinhos, né? Então o médium vai lá e incorpora todo o processo, toda a energia que está sendo trabalhada é do médium. Mas o médium não sabe que, na maioria das vezes, ele está reconstituindo os corpos espirituais. Eu acho interessante eu acho mais interessante na apometria é que ela é uma prática, uma terapia, enfim, que ela pode ser agregada a qualquer prática espiritualista, né? Então, assim, não é só ela pode fazer parte do trabalho de uma casa espírita, de uma casa de umbanda, ou até mesmo sozinha, né? Um grupo de apometria, unicamente de apometria. Ela é muito elástica, né? Então, assim, ela cabe em qualquer espaço onde haja a prática da caridade, né? Então, isso que é interessante da apometria. Então, eu acho interessante o dirigente de terreiro que está ouvindo a gente hoje pensar assim: vou buscar aprender sobre a apometria, né? Porque isso pode agregar valor à casa dele e gerar um potencial maior, né? Não é à toa que grandes nomes da Umbanda hoje trabalham com apometria também, né? Então é algo de se dar valor mesmo. E várias pessoas da apometria também estão procurando a Umbanda para poder ter um respaldo. Potencializa, não é nenhum respaldo, porque eu acho que a apometria, por ser uma prática de caridade e ter todo esse resultado que ela tem, ela não precisa de respaldo. Não, mas Xisto, o que eu estou falando é que a questão dos mentores. Não, respalde nesse aspecto, porque muita casa espírita não tem incorporação. Então, e muita gente que começa a trabalhar com a apometria começa a perceber o quanto é importante fazer isso. Respaldo nesse aspecto, entendeu? Respaldo no campo espiritual. De incorporação, de poder falar com as entidades, e que a Umbanda, vamos dizer assim, é onde a gente pode falar com os nossos mentores, né? Permite.
Mas assim, eu acho interessante que a gente está vendo, e é uma coisa bem natural que essas duas práticas estão se mesclando, tanto Umbanda quanto a apometria, elas estão se mesclando de uma forma muito natural, não é nada imposto, né? Ninguém é obrigado a ser apômetra porque é umbandista e ninguém é obrigado a ser umbandista porque é apômetra, né? Então está sendo bem interessante esse movimento entre as duas práticas, né? A gente presta atenção e a gente vê, né, que a entrada da apometria na Umbanda e a entrada da Umbanda na apometria está se dando de forma natural. E isso é bem bacana, né? Então, Deixa eu comentar um negócio aqui. Eu fiz o curso, sou da primeira turma do curso de apometria online do Ramon. E depois disso, né, a gente se interessa pela leitura e tal. Eu já li a respeito de casos, Ramon, de tratamentos apométricos onde havia atuação de magos negros, de um mago negro, em cima de uma pessoa, e o grupo de apometria orientado pelo mentor espiritual, pelo guia espiritual, pelo guia-chefe do trabalho de apometria, utilizar a ferramenta de ir ao passado. Com médiuns desdobrados, eles foram ao passado no momento da iniciação do Mago Negro, para desfazer a iniciação. O que você tem a falar a respeito disso? Na realidade, existem dois momentos que você pode utilizar. É uma coisa que tem um impacto muito grande. Nós temos que imaginar que nem todo mago negro começou do lado negro. E muitos magos negros, eles começaram do lado da luz. E aí eles acabaram se corrompendo. Então existe a técnica de voltar ao passado, e o mago negro, ele se depara com o mestre dele que o iniciou na luz. Eu já tive muita experiência de magos negros que eram totalmente reticentes, não queriam de jeito nenhum mudar a característica, tinha feito todas as possibilidades, todas as conversas, tudo. Quando foi levado, ele se defrontou, ele lembrou da pureza de tudo que tinha acontecido. Então ele acaba se desmanchando, né? E naquele momento ele vira e fala: eu quero voltar a trabalhar. É lógico que dentro do conceito dele, do nível energético que ele está, porque caiu, né? Como todos nós um dia caímos. E existe a possibilidade de você voltar e desfazer uma iniciação dentro do lado negro, que é uma outra característica para tirar força daquele ser. Lembrando sempre, pessoal, que assim, no momento que um ser desse está dentro de um trabalho apométrico ou dentro de uma gira de Umbanda, porque também tem mago negro na gira de Umbanda, tá? É que as pessoas não falam muito, porque ia acabar assustando todo mundo. Mas os mesmos trabalhos que eu vejo acontecendo dentro da apometria, eu vejo dentro da gira de Umbanda. E o mais interessante é que entidades que não fazem parte do nosso grupo de apometria, nem médiums, quando eu camboneio eles e estou trabalhando como cambono deles, eles se referem comigo dentro da nomenclatura que a gente trabalha dentro da apometria. Então é interessante que, na realidade, a apometria ela nasceu com Lacerda, mas no astral ela existe há milênios. o que é interessante é que a gente não percebe, mas, por exemplo, o preto velho incorporado no médium, por exemplo, incorporado no Michel sendo apômetra ou não, ele pode aplicar técnica de apometria mesmo sem a gente saber. É isso aí, é o que acontece. Só que acontece esse negócio, Xisto, se você souber, são dois trabalhando. Ah, sim. Que era outra coisa que eu ia comentar. A potencialização das forças. É isso. Aí são parceiros de trabalho, né? Uma coisa é a entidade nossa utilizar a nossa energia para fazer alguma coisa. Outra coisa é ela usar a energia dela, você usar a sua para o mesmo trabalho. A mediunidade é a coisa mais bonita, e a gente não é marionete, né? Muita gente acha que médium é marionete. A gente está lutando e estudando para que a gente possa ser parceiro junto com os nossos mentores.
Uma das coisas que eu sempre falo para as pessoas é assim, essas 13 leis fazem com que o médium saia da zona de conforto. Todo trabalho é apométrico. Os médiums têm que se preocupar com a limpeza espiritual do lugar. Os médiums, quando vão na casa de algum atendido desdobrados, precisam limpar o lugar. São coisas que normalmente não são feitas no nosso meio espiritualista. Porque a gente acha que quem faz isso são os mentores. Certo? Só que a gente tem que lembrar que os mentores, eles vêm com eles têm condição de fazer tudo isso, só que eles podem fazer coisas muito mais avançadas. Coisa que a gente não deixa, porque a gente ainda acha que quem tem que limpar a casa, quem tem que fazer a proteção, são eles. É uma mudança de paradigma. O médium tem que entender que na hora que ele veste o branco, e ele está fazendo a firmeza dele na casa dele, para começar o trabalho algumas horas depois, que ele precisa, quando chegar no lugar de trabalho, se pôr à disposição para ajudar no que os mentores estiverem fazendo na hora. Mas Ramon, não começou os atabaques, não começou a gira. Os nossos mentores estão trabalhando. Muito antes de começar a gira e muito depois de começar a gira, depois de terminar. Então, uma das coisas que eu sempre falo, a apometria faz com que o médium perceba o local dele. Ele é um trabalhador. Ele precisa doar energia. Às vezes eu chego num centro onde eu trabalho e eu fico num canto mentalizando e doando energia. Aquela energia vai ser utilizada. Diferente do outro que chega a ficar batendo papo. Você entendeu? Por quê? Porque não tem essa concepção. Acha assim, só vai começar a agir a hora que começar a tocar os atabaques. Mas aí tem um ponto importante também que a gente tem que salientar o seguinte. O cara que chega no terreiro e vai bater papo, se não consegue ficar quieto, é o que eu falo pro pessoal. Se não consegue ficar quieto, fale coisas de utilidade, né? Então, vai instruir alguém, vai falar com alguém que precise de uma orientação, faça alguma coisa de útil. Agora, só para ficar falando da novela, né? Fique em casa. Bom, a minha opinião com relação a isso, o Xisto já conhece. Agora que o Ramon entrou nesses detalhes pormenores, eu anotei aqui duas coisas para fazer. Eu fiz um vídeo no ano passado abordando a respeito dos banhos de descarrego antes das giras. E eu expliquei o porquê que eu sou contra o banho de descarrego. Como é que você vai desvitalizar seu corpo e vai para o trabalho espiritual? Eu, pelo menos, eu tenho sensibilidade. Se eu tomar um banho de descarrego, eu fico 24 horas mole. Não sei os amigos. Entende? Eu fico assim, entende? Quando eu tomo um banho, por exemplo, de ervas para ir para o centro, eu procuro tomar banho de ervas que possam, ervas de Oxalá, que ervas de elevação. Né? Potencialização. Boto, por exemplo, uma essência de alfazema no meio, entende? Um boldo, boto uma manjerona, que é uma erva de ligação espiritual também, para potencializar a minha ferramenta. Mas aí eu te explico isso, então. É costume antigo de falar que todo banho é banho de descarrego. Porque a minha mãe de santo é antiga e ela fala, toma banho de descarrego. Só que o banho de descarrego que ela fala que é pra gente tomar é de manjericão. Então, é um costume antigo de falar que todo banho é banho de descarrego. Não, Xisto, eu compreendo. É que tem gente que toma banho com sal grosso. Com fumo. Com sal grosso. Fumo da cabeça aos pés e vai pro centro, cara. Aí é burrice. Entende? Desvitaliza o corpo, não é apropriado. Entende? Outra coisa, a limpeza e a manutenção energética dos aparelhos. Eu fui orientado a tomar um banho de sal grosso a cada 2 meses esse ano. Entende? Então fui orientado porque precisa ser feita limpeza. Periodicamente nós precisamos tomar banhos que desagreguem energias negativas do nosso corpo. Só que o Michel principalmente, né, Michel? Porque é 2, 3 transportes por gira, né? Isso acontece, entende? Quando eu tô ali, eu tô pra trabalhar, entende? Então, palca a folha, velho. Não tem essa não, moleza não. As pessoas têm que, é aquela coisa, né? Você tem que entender o que você tá fazendo. O sal grosso, ele tem uma serventia e ele é bom para uma coisa. Então, o que teus mentores te falaram, Michel?
A cada tanto tempo, 2 meses, você precisa fazer uma desagregação de alguma energia que por uma razão ou outra não desagregou. Então vai usar o sal grosso. Sal Mas grosso tem é a soda do astral, galera. Hã? O sal grosso é a soda do astral, né? É. Só que acontece, tem gente que faz isso todo dia, o cara vai ficar desvitalizado. Eu queria saber, agora eu me revoltei. Eu queria saber quem que é o dirigente espiritual que fala pra pessoa tomar banho de fumo antes do trabalho. Eu tive uma pessoa no grupo que comentou uma vez, entende, nesse meu vídeo, X, que falou assim que ele recebe orientação do mentor espiritual da casa para tomar banho de fumo antes das giras. Eu falei, bom, se o teu mentor espiritual fala isso, né, se o dirigente espiritual fala, você segue isso aí, entende? Agora, eu não vejo com bons olhos, por quê? Porque no dia da gira a gente já faz o preceito. Você não pratica sexo, você não come carne, você não bebe, você procura não fumar ou fumar pouco no dia e tal, justamente para você ter para você se preservar energeticamente. Tá com a pilha cheia, né? Você chegar firme pro trabalho. Aí, tipo assim, um camarada vai tomar um banho de fumo, que é um banho, digamos assim, é 85% de um banho de sal grosso. E o cara pega e desvitaliza, porque banho de descarrego, as pessoas precisam entender que o banho de descarrego ele é bom dos dois sentidos. Ele desvitaliza também, ele retira a energia da pessoa. Então, e até tira a proteção natural da pessoa. Descarrego. Né? É, você manda embora. Eu quando eu tomo banho de sal grosso, eu não tomo só o banho de sal grosso, eu faço um banho energético para tomar em seguida. Eu boto uma samambaia, que é uma curadora astral, boto uma folha da costa, que é uma potente erva de Oxalá para cura astral, pétala de girassol, boldo, e tipo assim, eu tomo banho de sal grosso, aí tomo meu banho normal e no final do banho jogo esse banho de erva, que o sal grosso ele vai agir ali por 8, 12 horas. Logo em seguida, quando perde essa força do descarrego dele, já tem as ervas recompondo energeticamente todo o corpo astral, do meu caso. Então, a importância disso é relacionado ao tema de hoje, que é a apometria, as 3 leis da apometria, é justamente que se você se preserva, você tem condição de ser uma melhor ferramenta para o trabalho apométrico. Não. Esse é o X da questão. O médium vai lá e me toma um banho desse aí antes de um trabalho mediúnico, ele acaba obrigando o mentor dele a agir na 5ª lei da apometria, que é de revitalização do intermediário. É isso aí, Xisto. Ele ajudar no trabalho, ele tá dando mais trabalho. Ah, pelo amor de Deus, gente. 2015 tá complicado, viu? Só notícia boa. Xisto, mas infelizmente nós ainda temos hoje bastante casos no Brasil, entende? De centros de Umbanda onde o conhecimento não é divulgado. Por exemplo, o conhecimento sobre ervas, ele pode ser falado, aberto, inclusive para o público, para os consulentes. Ensina o consulente a tomar um banho, a fazer um banho de descarrego, como se defender, firmar uma vela de anjo de guarda em casa e tal. Ensina o consulente a se defender, entende? Isso aí a gente pode falar. A gente não vai falar para o consulente de imantações magnéticas, de assentamentos vibratórios. Isso aí não interessa ele a saber, mas existem muitas coisas que a nossa religião faz uso, que o consulente pode e deve saber. Agora que a gente está falando de leis da apometria, a gente também tem que ter a reflexão do seguinte, né? Não adianta ser emaranhado de leis e 13 leis, né? Se a pessoa que pratica, seja ela de que segmento for, mas que faz prática apométrica, se a pessoa não levar isso a sério e não seguir com o rigor que deve ser seguido, né? Porque você imagina um praticante de apometria que não dá nem a mínima para as 13 leis, é a mesma coisa de um bandista que não faz preceito, né? Então, assim, tem que ter, meu pai dizia, tem que ter capricho com as coisas, né? Então, acho assim que a gente está falando de 13 leis da apometria, a gente não está aprofundando justamente para você que está ouvindo criar o gosto pela pesquisa. A gente sempre fala isso aqui, né? A gente tem que incentivar o povo a ler, a estudar, a ir atrás de aprender.
Eu penso assim, entende? Se você que está me ouvindo aqui agora, que se interessou pelo assunto, dia 19 de março, começa mais uma turma do curso de apometria do Ramon. Bom. São 3 meses, é R$50 por mês, entende? Não pesa, porque você tem R$50 para tomar de cerveja no final de semana. Uma caixa de cerveja que você deixa de tomar no mês, você paga sua matrícula. Isso é o curso, e você vai aprender pormenores. Aí o Ramon lá no curso, ele vai explicar detalhadamente cada uma das 13 leis de apometria. É aquela velha história, né? O amigo que está ouvindo, desculpa falar, mas assim, a gente quer que você que esteja ouvindo, temos, que é aquele bichinho chato que faz a gente pesquisar as coisas, né? Que é chamado curiosidade, né? Querer aprender, né? Porque aqui ninguém é passarinho para dar nada mastigado, né? Então a gente tem que querer aprender, né? Não adianta, vou ouvir o programa dos meninos lá, o Papo de Terreiro, que lá eu vou... Tudo bem, vai aprender alguma coisa, vai aprender, mas aqui, como ninguém é dono da verdade, né? Vamos criar o hábito do estudo, você que é médium, você que se interessa por um banda ou apometria, ou que seja lá o que você se interessa, mas vamos criar o hábito de estudar, porque acho que já deu, né? Já deu de casa de umbanda, com isso que o Michel acabou de falar, o conhecimento preso na mão de um ou outro. Eu queria... Não, desculpa, Xusto. Cansamos disso, sabe, Ramon? De você ir conversar com uma pessoa que é praticante de umbanda e a pessoa conhece o mínimo do mínimo e tá lá trabalhando com energia e não sabe nem que tipo de energia tá doando. Então, assim, eu já não aceito mais. Entendeu? Médium bandista que não lê pelo menos uma linha de algo para alimentar o seu arquivo mental. Eu já não consigo mais vislumbrar uma pessoa assim. Então a gente tem que prestar atenção nessa questão do estudo, gente. É muito importante para você ser um facão melhor amolado cada dia, entendeu? Um instrumento de uso preciso, né? Não de uso a esmo. Ramon, pode falar, Ramon. Não, eu ia comentar uma coisa, né? As leis da apometria, na realidade, foram trazidas pelo espiritual para nos orientar em certas situações e para a gente ter algumas ferramentas. Assim como eu vejo, eu sou mago da magia divina, eu também vejo com ótimos olhos trabalhar com magia divina em certas situações dentro da própria Umbanda. Junto com os meus mentores, eu já fiz esse tipo de trabalho. Então a gente são ferramentas, a gente estuda, que nem o Xisto está falando, para a gente ser melhor ferramenta. Quanto mais abrangência a gente tiver, mais o nosso mentor, quando encosta na gente, vai conseguir trabalhar com as nossas frequências, né? Mas uma coisa é certa, existem leis dentro dessas 13 leis que elas têm que ser usadas com toda a ética e honradez possível. Porque a gente sabe a capacidade mental que o ser humano tem. E às vezes a pessoa ela confunde. Então quer dizer que você mexe com o Mago Negro? Então quer dizer que você vai tirar uma espada e vai... Não, a gente não vai nada. Na realidade a gente é orientado pelo mais alto a gente vibrar amor. Tá? Uma coisa é você vibrar amor, outra coisa é você se defender. Eu já tive situações bem no comecinho, quando os mentores estavam testando a gente, e eu fui doutrinar um Mago Negro, eu não sabia nem que era Mago Negro, né? E eu comecei a me sentir atacado. Antes de eu fazer qualquer coisa, eu subi uma proteção para mim. Eu senti que tinha alguma coisa estranha, subi proteção para mim. A hora que eu me senti bem, aí eu perguntei para os meus mentores falaram, é um Mago Negro, ele está transvestido, ele queria passar despercebido. Porque quando você tem um ser desse na tua frente, ele foi colocado ali pela luz maior, pela justiça divina e o merecimento dos envolvidos. Tá? Então, se ele foi colocado ali, não foi você que colocou. Ele está sendo colocado ali porque, por alguma razão, a lei maior chegou e falou, basta. Nesse momento que ele é colocado ali, ele está com todo o armamento dele. A primeira coisa que você aprende dentro da apometria é que você precisa desarmar. Se você consegue convencê-lo
a ele se desarmar, a ele desfazer tudo o que ele fez, é um primeiro passo para esse mago negro começar a trabalhar dentro da luz no nível que ele está. Às vezes ele é tão reticente que ele fala, não quero, eu prefiro virar ovoide, eu prefiro me congelar a fazer qualquer coisa. Bom, a opção é dele, e quem vai fazer isso não somos nós. É o espiritual, é o mais alto do Altíssimo que vai dirigir algum guardião, algum ser que vai conseguir fazer aquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. As leis existem, elas precisam ser usadas com muita ética, muita honradez, muito amor naquilo que você está fazendo, né? Uma pessoa qualquer vai pegar as leis e vai ler, então eu posso desdobrar os corpos, eu vou começar a testar isso. Cara, toma cuidado, tá? Isso feito fora de um centro, isso feito num ambiente que você não tem proteção, você pode virar isso para você, tá? Como tudo na vida. Um bisturi, ele é uma ferramenta para um cirurgião e ele é uma arma para uma outra pessoa que quer fazer mal para você. Então, a diferença é o que você vai usar. As 13 leis, elas existem, elas são é uma capacidade humana, tá? É anímico isso, quer dizer, você pode fazer um trabalho dentro da apometria sem incorporar. Existe essa possibilidade, porque é anímico, é a tua capacidade mental. Só que sem a orientação dos mentores, realmente fica muita coisa sem poder se explicar. Antes de começar aí, a gente está chegando aí, eu queria só que o Ramon falasse rapidinho uma coisa que ninguém tocou nos 3 programas, eu acho que é legal, sobre força zeta, né? Porque é algo que todo mundo faz e não sabe por que faz, né? Senapômetra ou não senapômetra, todo mundo faz e não sabe por que faz. Então eu queria que o Ramon desse uma explanada pra gente sobre força zeta, pra gente entender por que às vezes a gente tem esse desprendimento de energia e não sabe por quê. Pode ser, Ramon? Tá, não, pode sim, sem problema. Na realidade, dentro da apometria se trabalha muito com forças, né? Eles equalizam até a quantidade de forças que uma pessoa pode trabalhar. Eles caracterizam como força zeta aquela força que é proveniente do corpo físico, né? Não, vocês têm que imaginar que a energia ela existe em várias frequências. Nosso corpo físico é um aglomerado energético. E o que acontece quando você utiliza essa força que você tem de capacidade? Então você tem que trabalhar com ela. Você pode ajudar muito uma pessoa que necessita dessa energia, mas você vai acabar se desvitalizando. Por isso que uma das leis é a vitalização, a revitalização. Porque existem situações onde você precisa usar essa energia. Essa energia ela é só dos seres encarnados. Essa energia ela existe no universo em seres encarnados. Como você é um médium, você trabalha, né, com essa força. E aí, essa capacidade energética ela é possível de ser trabalhada. Isso que é a força zeta. E na realidade você trabalha com uma série de outras forças. O mais importante de tudo isso, de todas as forças, é a sua capacidade mental de poder trabalhar com as forças. Então a força zeta ela é trabalhada através da tua capacidade mental de trabalhar com aquilo. A capacidade mental que os nossos mentores têm para trabalhar com essas energias. Então, no fundo, a apometria é um trabalho mental. Inclusive, pessoal, só para ilustrar, quando as pessoas falam que a gente se projeta, muitas pessoas acham que é aquela projeção astral, que você sai do corpo com o teu corpo emocional. Na realidade, não é bem isso que acontece. Pode até acontecer isso, mas são casos bem raros disso acontecer. O que mais acontece é a gente trabalhar com a capacidade mental. Você está sentado no lugar, fisicamente, e você se vê indo para a casa do assistido para poder ver se tem algum problema ali. Você consegue perceber a casa do lugar onde você está. Você não precisa
sair do teu corpo espiritual e ir até lá. Existem médios que fazem isso, e se num grupo existe um médio que faz isso, é muito interessante, tá? Mas eu queria ressaltar isso. Não sei se eu consegui te explicar o negócio da Zeta. Não, ótimo. Então, Bom, vamos começar as considerações de hoje. Primeiro, eu queria falar sobre a tristeza que foi o dia de ontem para nós umbandistas. Já tinha comentado ontem com o Xisto que hoje na gravação do programa eu iria falar sobre o falecimento de Pai Rubens Sarraceni. Ao longo da história da Umbanda, nós tivemos alguns médiums, algumas pessoas que potencializaram a Umbanda se tornar a religião que ela é hoje. Uma dessas pessoas foi Rubens Sarraceni. Infelizmente ele veio a falecer com jovem ainda, ia completar 64 anos no final deste ano. Deixou aí 3 filhos, esposa para trás. E eu gostaria de prestar minha homenagem. Eu sou praticante de Umbanda. Eu sou adepto de Umbanda esotérica, mas no meu centro é praticada uma Umbanda Mirim, que é uma Umbanda próxima da Umbanda esotérica. E tenho diversos livros de Pai Rubens Sarraceni. Sou formado no curso de Teologia de Umbanda Sagrada com Alexandre Comino. Fiz curso de Mediunidade de Umbanda com Rodrigo Queiroz. Essa plataforma do Umbanda EAD existe hoje porque Pai Rubens Sarraceni começou o trabalho dele há décadas atrás. Então são todos filhos ou filhos dos filhos de santo de Rubens Sarraceni. É uma perda grandiosa para a nossa Umbanda. Eu gostaria de deixar aqui para a família do Rubens os meus sentimentos. Gostaria de deixar aqui a declaração de que foi uma pessoa que eu admirei, mesmo não praticando a Umbanda que ele trouxe em terra, uma pessoa que eu tive profunda admiração pelo resgate que ele ajudou a fazer da nossa Umbanda. Nós sabemos que nas décadas de 60, 70 e 80, muita coisa feia foi feita dentro de terreiro de Umbanda, pai de santo atacando pai de santo, com magias e tudo da gama de energia negativa possível. E a Umbanda, ela nos últimos 20 anos, ela conseguiu se reestruturar e muito se deve ao trabalho de Rubens Sarraceni. A Aruanda está em festa, que Deus abençoe ele, abençoe a família dele. E eu só queria falar isso. Fica aqui um axé fraterno para vocês que estão nos ouvindo. Um abraço do Michel aí, até o próximo programa daqui uns 15 dias. Galera, aqui é o Xisto e eu queria agradecer a oportunidade de estar nesse projeto que a gente tem, um projeto de vida, um projeto muito legal. Mas também não dá para fugir de falar do Pai Rubens, né? Eu não sou próximo dele em nada, não tenho o hábito de ler o que ele escreve, mas como um bandista a gente sente muito, né? Rubens Sarraceni hoje vai fazer parte aí dessa confraria que já existe no plano astral dos grandes nomes, dos grandes mestres, né? Somando-se aí a Zélio, a Mato Silva, a Benjamin Figueiredo, a Tancredo da Silva Pinto, a Leal de Souza, entre outros. E com certeza existe um plano maior a respeito disso, né? Porque nessa era os grandes nomes já se foram, né? Talvez para que outros grandes nomes possam aparecer. Quando se perde um mestre é que se consegue enxergar a evolução do discípulo. Então, quando o mestre se vai, é quando o discípulo tem que começar realmente a pôr em prática aquilo que aprendeu. Esperamos nós aqui da equipe Papo de Terreiro, da equipe do Mensagem de Aruanda, do Grupo Umbanda Brasil, que esses discípulos possam botar em prática tudo aquilo que foi ensinado pelo seu mestre, um grande mestre, diga-se de passagem, e tudo isso que ele ensinou possa ser colocado em prática para o bem e pelo bem, né? Hoje ele faz parte aí, deve estar na companhia dos outros grandes mestres, sendo recebido por eles. Então que ele seja bem-vindo no plano astral e que nosso Pai Oxalá tenha piedade
e receba-o com muito carinho. Esperamos também que a família seja confortada pelos nossos amigos espirituais e que possamos relembrar Rubens Saraceni pelo resto da nossa existência, assim como relembramos os outros grandes nomes até hoje. O que fica de um homem é a sua obra, e a obra de Rubens é muito compacta e muito coesa. Então, Rubens para a Umbanda não morreu, né? Apenas mudou de plano. É só isso que eu queria dizer. Saravá fraterno a todos e até a próxima. A passagem do Rubens mexeu bastante com muitos umbandistas, né? Eu, pessoalmente, eu tenho uma ligação muito grande, porque a Umbanda Sagrada, o que ele trouxe dentro da magia divina, os livros que ele trouxe pra gente, somaram muito de conhecimento, condição e estudo. Eu realmente fico sem palavras porque me tocou muito. O trabalho dele deixou marca funda em muitas pessoas. Eu espero que as pessoas que ficaram trabalhem melhor com seus egos, trabalhem melhor com as suas emoções, deixem tudo isso de lado e tentem continuar o trabalho que ele veio trazer. Eu realmente deixo muita luz, muita paz para a família, porque a gente sabe que, por mais que a gente estude espiritualidade, o ente querido que vai embora dá uma tristeza muito grande no coração. Mas a gente também sabe que a gente vai se encontrar. Então é uma coisa muito bacana da gente lembrar que as coisas não acabam, né? A gente está falando de energia e as energias não se acabam. A gente só muda de plano. Então, que ele seja muito acarinhado e os pensamentos de todos nós para o restabelecimento dele lá, né? A gente sabe que sempre tem aquela condição da pessoa ter que se restabelecer. Muita luz, muita paz para todas as pessoas. Obrigado, Michel. Obrigado, Xisto, por mais essa noite maravilhosa de falando de Deus, falando de luz. E que vocês tenham uma semana com muita luz.